salvo do inferno por 3 Ave-Marias. Salvo do inferno por 3 Ave-Marias. É isso mesmo, hoje eu quero contar para você a história, o testemunho mais marcante para mim de todo esse livro. Esse testemunho foi o que mais me impressionou, porque realmente é um extraordinário da misericórdia de Deus. Por 3 Ave-Marias, alguém que iria para o inferno eterno, para a perdição eterna, odiar para sempre a Deus, se tornou um grande santo, se tornou um homem de Deus, deu a vida pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É esse poder que tem a Ave Maria rezada com constância, com perseverança. A devoção mais simples, a devoção mais singela, 3 Ave-Marias, e o tamanho do milagre que ela opera, não só na sua vida, mas na vida daqueles que você ensina. Você vai ouvir agora um testemunho de um filho que, por causa dos ensinamentos dos seus pais, manteve esse costume de rezar as 3 Ave-Marias, e o grande milagre aconteceu na vida dele simplesmente por essa devoção, por essa fidelidade a essa devoção. Por mais asqueroso e nojento que tenha sido o chiqueiro de pecado que esse homem se afundou, como aquele filho pródigo do Evangelho em Lucas 15, esse homem experimentou o milagre da misericórdia de Deus. Eu convido você, que tem o nosso livro, a abrir na página 260 do livro Caminhando com Maria, página 260, para você que tem o nosso livro. Pelo ano de 1604, viviam numa cidade de Flandres, quer dizer, atual Bélgica, 2 jovens estudantes que, desleixando dos estudos, se entregavam a orgias e devassidões. Uma noite, entre outras, foram a certa casa de prostituição. Um deles, chamado Ricardo, depois de algum tempo, retirou-se para casa e o outro continuou na farra. Chegando Ricardo à casa, estava para acomodar-se, quando se lembrou de que não havia rezado as Ave-Marias, como era do seu costume, e o fez em honra da Santíssima Virgem. Acabrunhado pelo sono, sem nenhuma vontade para rezar, fez contudo um esforço e rezou as 3 Ave-Marias, embora sem devoção, por entre bocejos de sono. Deitou-se depois e adormeceu. Imagina essa situação. Um jovem chegando talvez bêbado, um jovem chegando de uma noite de farra, de pecados da carne, um jovem chegando totalmente depravado, cansado, com sono, mas mesmo assim, mesmo afundado no pecado, ele lembrou dessa obrigação que ele tinha, desse costume piedoso, que provavelmente por causa dos seus pais ele recebeu e manteve, conservou. E nesse momento, mal rezadas, fez as Ave-Marias. Depois deitou-se e adormeceu, mas não tardou a ouvir bater a porta com muita força. Imediatamente, sem ele a abrir, vê diante de si o seu companheiro de farras, mas desfigurado, terrível, medonho. Quem és tu? Perguntou aterrorizado. Tu não me conheces? Respondeu o outro. Mas como tu mudaste tanto? Tu pareces um demônio. Ai, pobre de mim! Exclamou o infeliz, que ao sair daquela casa infame de pecado, veio um demônio e me sufocou. Morreu asfixiado e foi por obra do demônio. Ele aqui já tinha essa consciência. O meu corpo ficou no meio da rua e a minha alma está no inferno. Sabes, pois, acrescentou, que o mesmo castigo estava reservado também para ti. Mas a bem-aventurada Virgem, pelo seu pequeno obséquio das Ave-Marias, te livrou dele. Ditoso de ti, se souber aproveitar deste aviso que a Mãe de Deus te manda através de mim. Quer dizer, uma pessoa, assim ensina a teologia da igreja, uma pessoa, quando ela está condenada ao inferno, ela não quer mais a felicidade de ninguém. Ela se fixou para sempre longe de Deus, ela odeia a Deus e odeia ao próximo e odeia a si mesma, porque escolheu o caminho da perdição. O ódio é o domínio do reino
do inferno. Então, essa pessoa, essa alma condenada, por uma ordem de Deus e da Santíssima Virgem Maria, como nos exorcismos, os possessos são obrigados a dizer o que não querem dizer para honrar e glorificar a Deus. Aqui, esse jovem que morreu precisou dar esse recado do céu através desse homem que se perdeu. Mas, irmão Luiz Maria, isso é a igreja aprova a aparição de mortos. A igreja crê no mistério, que é chamado mistério da comunhão dos santos. Então, em alguns momentos, acontece a aparição de Nossa Senhora, de alguns santos, de alguma alma do purgatório, e extraordinariamente, claro, não se pode invocar a presença do além para aparecer para nós, mas a igreja aceita que pode acontecer sim, em alguns casos, em vários casos. Na verdade, a igreja reconhece que Deus manifesta o seu poder dessa forma. E aqui, nesse caso, se vê pelos frutos, você vai ver o fruto. Depois dessas palavras, o condenado entreabriu a capa e mostrou as chamas e as serpentes que o atormentavam, e desapareceu. Então Ricardo, chorando copiosamente com o rosto em terra, deu graças à Virgem Maria, que foi a sua libertadora da perdição eterna. Enquanto pensava em mudar de vida, ouviu tocar o sino das matinas do convento dos franciscanos. Ele, pensando nisso, eu preciso mudar de vida, chorando, arrependido, percebendo o livramento, ele ouviu o sino do convento dos franciscanos. Era a oração do amanhecer, né? As matinas. Logo pensou, é aí que Deus me quer para fazer penitência, e foi pedir aos frades que o recebessem. Cientes da sua má vida, não queriam eles aceitá-lo. Os frades sabiam quem era aquele jovem, farrista, bagunceiro, né? Contou-lhe então, entre lágrimas, o que havia acontecido. 2 religiosos foram então à rua que ele indicou, e quando eles encontraram efetivamente o cadáver do seu companheiro, sufocado e enegrecido como um carvão, depois disso, Ricardo foi admitido e levou uma vida penitente, quer dizer, uma vida de arrependimento, uma vida de penitências e exemplar. Mais tarde foi como missionário pregar nas Índias. Olha só, ele não só se arrependeu, mas ele se tornou frade e depois disso viveu uma vida exemplar no convento e foi enviado, já que vivia uma vida exemplar, para as Índias para pregar o evangelho aos pagãos. E em seguida no Japão, onde finalmente teve a graça de morrer mártir. Esse homem que ia para o inferno deu a vida por Jesus Cristo. Olha, se tornou mártir, foi queimado vivo por amor de Jesus Cristo, igual Santa Joana d'Arc. Esse jovem morreu santo, morreu mártir. Você tem noção da diferença de quem ia queimar para sempre no inferno? Escolheu dar a vida por Jesus. Que diferença tremenda por causa de 3 Ave-Marias. Hoje está glorioso no céu intercedendo por mim e por você, para que a gente também alcance a salvação nossa e dos nossos filhos, porque ele rezava as 3 Ave-Marias. Deus está falando para você, filho, filha. Algumas devoções são mais difíceis. Algumas devoções, só algumas pessoas. Mas a devoção das 3 Ave-Marias são fáceis. É fácil. É para todo mundo rezar. Nossa Senhora quer que todo mundo reze essa oração. Nossa Senhora apareceu e revelou para Santa Matilde. Mas ela confirmou para Santa Gertrude como ela quer que as pessoas rezem essas 3 Ave-Marias e como ela estende sua proteção na vida, especialmente na hora da morte. É muito espetacular esse testemunho e eu quero ler para você uma mensagem que a própria Virgem Maria traz para nós. Em Fátima, Nossa Senhora disse para as 3 crianças que muita gente vai para o inferno porque não há quem reze e se sacrifique por essas almas. Muitos pecadores poderiam ser salvos se nós ensinássemos devoções tão simples como essa das 3 Ave-Marias. Antigamente, quem usasse o escapulário, eu uso esse escapulário grande, porque nosso Instituto Hesed é de espiritualidade carmelitana, mas
o escapulário menorzinho, feito de lã ou feito em forma de medalha. Esse escapulário tem uma exigência de fazer orações próprias. Quem quer participar dos privilégios, das promessas do escapulário, vamos falar em outra formação sobre o escapulário, precisa rezar ao menos algumas orações. E as orações que hoje em dia são indicadas, o confessor pode indicar orações diferentes, mas principalmente são as 3 Ave-Marias. Então você une a devoção do escapulário com a devoção das 3 Ave-Marias. Imagina se você divulgasse mais para os seus filhos, para a sua família, fizesse só esse pedido. Use o escapulário e reze as 3 Ave-Marias toda noite antes de dormir. Muitas almas deixariam de ir para o inferno. Olha, isso é que Nossa Senhora vem confirmar na mensagem que ela traz através do Padre Gobi. Nossa Senhora deu várias mensagens em locução interior para este padre que já está no céu, Padre Gobi, naquele livro azul do Movimento Sacerdotal Mariano, que alguns cardeais já deram aprovação a esse livro e a esse movimento. E eu quero partilhar com você essa mensagem que Nossa Senhora dá no dia 13 de julho de 1980, aniversário da 3ª aparição de Fátima, justamente a aparição que ela mostrou o inferno, foi 13 de julho. E o título é A Obra da Corredenção. Vamos pegar novamente nosso óculos. Nossa Senhora vai pedir para que a gente se deixe formar por ela e que a gente se una a ela nessa obra materna para salvar os seus filhos, essa obra de corredenção. Jesus, Nossa Senhora explica, Jesus é o único Redentor. Jesus é o único, porque ele é o único mediador entre Deus e os homens. Porém, ele quis associar ao mistério da sua redenção, a sua obra redentora, todos aqueles que foram por ele redimidos. Quer dizer, todo batizado faz parte do corpo de Cristo. Todo batizado se une a Jesus na obra da salvação das almas. Por exemplo, Jesus precisaria que eu estivesse evangelizando? Não. Jesus precisaria que você rezasse pela salvação e conversão do seu filho? Não. Jesus precisaria disso? Ele operou toda a redenção, mas ele quis que essa redenção que ele alcançou no alto da cruz se estendesse a todas as almas através de cada batizado. Cada um de nós é cooperador, participante da obra da salvação. Deixa eu fazer um exemplo para você ficar mais fácil. Imagina que eu comprei para você o ingresso para você entrar no céu. É gratuito, é de graça. Eu comprei esse ingresso. Mas esse ingresso está aqui na mesa. Você precisa vir buscar. É a única exigência. Você não paga nada, é totalmente gratuito. Eu sofri todas as pendências, tudo que eu precisava fazer para conseguir comprar esse ingresso. E a muito custo eu trouxe esse ingresso, está aqui. Mas se você não vier buscar, você não vai entrar no céu. Você pode entrar, está aqui o ingresso, mas se você não vier buscar, não entra. Essa comparação quer dizer o quê? Jesus é o único que pagou o preço caríssimo pelo seu ingresso no céu. Jesus já pagou. Jesus pagou. Mas o preço dessa salvação é o sangue dele, que você recebe pelos sacramentos. É só vir receber. É só arrepender dos seus pecados. É só tomar posse do fruto tremendo dessa redenção que ele deixou na sua casa, na sua igreja. Mas aqueles que não querem essa salvação, que do único Salvador que já pagou o preço, aí entra a obra da corredenção. Você não pode salvar ninguém, mas você pode trazer alguém até o Salvador. Você pode trazer alguém até receber esse ingresso, que é o sangue de Jesus, quer dizer, através dos seus sacramentos. Então nós podemos levar as almas a... Como uma vez eu ouvi falar, achei muito bonita essa frase. O que é evangelizar? É quando um mendigo aponta para o outro mendigo. Olha, eu estava com fome e ali eu encontrei comida. Ali tem comida. Isso é evangelizar. E nós precisamos, São Paulo diz, ai de mim se eu não evangelizar. Nós precisamos gritar para o mundo inteiro. Ei, venha buscar a sua salvação. Você tem
fome e sede de felicidade eterna. Não você está saciando, comendo a lavagem dos porcos, os prazeres dessa vida, mas na verdade a sua alma tem sede de uma felicidade plena. Eu vim para que todos tenham vida, disse Jesus, João 10:10. E vida plena, vida eterna, vida em abundância. Você não quer sua felicidade passageira terrena, você quer aqui a felicidade eterna. Venha buscar, venha receber o fruto do amor que se derramou todo na cruz por você. Esse é o nosso papel. Gritar ao mundo o amor de Deus, gritar o perdão de Jesus misericordioso para aqueles que estão no pecado e não querem ainda buscar esse ingresso. Então nós participamos, todos nós participamos. E quando Nossa Senhora diz que muitas almas estão indo para o inferno, quer dizer que elas vão porque elas querem. Elas escolheram o caminho da perdição. Porém, se existisse alguém que as amasse um pouquinho mais, elas poderiam vir buscar o ingresso que elas não quiseram. Elas preferiram as sujeiras dos prazeres mundanos. Por exemplo, a mãe de Santo Agostinho, que rezou anos e anos e um filho que iria para o inferno se tornou um santo. E ele diz, por causa das lágrimas da minha mãe. O único salvador foi Jesus, mas Jesus se utilizou daquela mãe para alguém que ia perder, rejeitar a salvação de Jesus. Assim, Santa Rita de Cássia, o seu esposo estava no caminho do inferno. Por causa das lágrimas e orações dela, se converteu antes de morrer. Os seus filhos fizeram o propósito de se vingar dos que mataram o pai. Mas por causa das orações e lágrimas dela, eles se converteram e se salvaram. E Deus não permitiu que ele se vingasse dos assassinos do seu pai. Então, você vê o papel de uma pessoa que ama outra pessoa aqui na Terra. Esse é um mistério que nós chamamos da comunhão dos santos. Nós podemos influenciar as pessoas para o bem ou para o mal, para a salvação e para a perdição. Santo Agostinho diz uma frase muito forte: os maus não são bons porque os bons não são melhores. Anos depois, em Fátima, Nossa Senhora diz: muitas almas vão para o inferno porque não há quem reze e ofereça sacrifícios por ela. Por isso Nossa Senhora está explicando, olha que profundo, que cada batizado é participante da obra da redenção, indiretamente, porque Cristo é o único Salvador, mas você traz as almas para pegar esse ingresso, que é o sangue de Jesus, que são os sacramentos. Então, ele quis associar à sua obra redentora todos aqueles que foram por ele redimidos, para que pudesse resplandecer de maneira mais grandiosa a maravilhosa obra misericordiosa do seu amor. São Paulo diz isso, está aqui em Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Eu me alegro nos sofrimentos que eu tenho suportado por cada um de vocês. Eu completo na minha carne o que falta às tribulações de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Jesus está dizendo, ou São Paulo está dizendo, que ele se alegra nos sofrimentos. Por quê? Porque os sofrimentos que ele se une a Jesus, ele está oferecendo pela conversão dos pecadores. Ele está completando na sua carne o mistério da redenção. Ele está unindo na sua carne a paixão de Cristo para a salvação das almas. Isso é muito grandioso. Faltou alguma coisa na paixão de Cristo para salvar as almas? Não! Mas agora São Paulo se une ao sofrimento de Jesus para atrair as almas para essa salvação que já foi completamente alcançada. Entende isso? É um mistério muito grande do amor de Deus, que Ele quer salvar não somente os que querem, Ele quer salvar até os que não querem, Ele quer conquistar. Deus não rompe o nosso livre-arbítrio, mas Ele tenta com laços humanos, está em Oséias capítulo 11, atrair com amor, nunca forçar, mas atrair os pecadores mais endurecidos. Deus quer salvar a todos. Portanto, vós que fostes remidos, podeis cooperar com Ele na sua obra redentora. Ele em vós que estáis tão intimamente unidos, ao ponto de formar o seu próprio corpo místico, pode colher no vosso tempo o fruto daquilo que Ele realizou uma vez por todas no Calvário. Eu vos sirvo de modelo perfeito nessa cooperação na obra redentora, realizada pelo meu Filho. De fato, por ser mãe de Jesus, eu fui por ele intimamente associada à sua redenção. Quer dizer, mais do que qualquer outra criatura. Ninguém completou na sua carne mais plenamente
o que falta à paixão de Cristo do que a Virgem Maria. Ninguém ofereceu o sacrifício da sua vida mais plenamente do que ela. Porque se Abraão iria sacrificar o seu filho, e Deus disse que não precisava, esse papel foi de Deus Pai sacrificando o seu filho, mas também um papel humano de uma mãe que ofereceu o seu fruto em sacrifício. Como eu já disse em outras vezes, Eva roubou o fruto que não era dela, era de Deus, que era proibido para ela. Maria ofereceu o seu fruto, que era dela, seu filho, ofereceu a Deus para ser sacrificado. Então ninguém sofreu mais do que a Virgem Maria. Depois de Jesus, ninguém. No bispo da minha cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, antigamente, Dom Carlos Alberto Navarro, que fez várias músicas lindas da igreja, não é? Ele dizia assim: Jesus assumiu o último lugar pela nossa salvação. A Kenos, está lá em Filipenses. Ele desceu mais profundo. Ninguém desceu mais baixo que Jesus, no sentido de sofrimento, de rebaixamento, para nos salvar. Por isso ele foi elevado acima de todo nome. Mas, depois de Jesus, ninguém sofreu mais. Ninguém passou por maior humilhação e dores da alma como a Virgem Maria. E isso o nosso livro vai explicar com maestreza, com perfeição. Santo Afonso vai mostrar como ela participou das dores do seu filho. Então todo batizado é corredentor, mas mais do que qualquer um de nós, do que qualquer santo, quem participou intimamente dessa obra de redenção foi a sua mãe. A nossa mãe, a Santíssima Virgem Maria. A minha presença aos pés da cruz vos diz como meu filho quis unir perfeitamente, só ela teve essa união perfeita, perfeitamente, a mãe, toda a sua grande dor. O filho uniu à mãe a grande dor, no momento de sua paixão e de sua morte por vós. Se a cruz foi o seu patíbulo, a dor do meu coração imaculado foi como que o altar sobre o qual meu filho ofereceu ao Pai o sacrifício da nova e eterna aliança. Então, na medalha milagrosa de Nossa Senhora, você vê que foi feita pelo céu, não foi coisa da terra. Do jeito que apareceu, foi feita essa medalha. Ela tem um M, e dentro do M, o M sustenta como se fosse uma base, um pilar, sustenta o patíbulo da cruz onde Jesus morreu. A cruz é sustentada pelo M de Maria. Então, a teologia da medalha milagrosa é algo profundíssimo, ela está explicando aqui. Deus usou a Virgem Maria para ser um apoio, um sustento. Lá no Gênesis diz que Eva deveria ser um apoio, uma coluna de sustento para Adão. E a nova Eva, na hora da redenção da humanidade, a primeira Eva foi coluna de perdição. Ela foi um apoio para Adão cometer o pecado. Mas agora não. A nova Eva foi um apoio para o novo Adão redimir o pecado. Ela sustentou, ajudou o seu filho amado a dar a sua vida até o fim, como está na passagem bíblica, se eu não me engano, 2 Macabeus capítulo 12, se eu não estou enganado, que fala da mãe que sustentou os seus filhos para darem a vida por Deus, para serem fiéis a Deus até o fim. Então, por ser mãe da igreja, fui por Jesus intimamente associada também à realização da sua redenção. Esta se exerce no correr da história, para oferecer todos os homens a possibilidade de receberem a salvação que ele já alcançou no momento da sua imolação da cruz. Portanto, quanto mais numerosos forem os homens que consigam a salvação, tanto mais se realiza a obra-prima do seu divino amor. Quer dizer, ainda hoje Nossa Senhora continua cooperando nessa obra de redenção. Por isso ela aparece, por isso ela intercede. O céu não está parado, o céu está ativo, lutando pela salvação dos seres humanos aqui nessa terra. Minha missão é auxiliar por todos os modos todos os meus filhos a conseguirem a salvação. Ainda hoje, eu continuo a cooperar de modo particularíssimo na redenção feita por meu filho Jesus. A todos se tornará manifesta a minha função de mãe corredentora. Nossa Senhora usa esse título, que o Papa João Paulo II também usa, que Santo Afonso também usa, que muitos santos usam, mas que às vezes teologicamente não é tão fácil de explicar. Por isso nessa mensagem ela mesma está dizendo
que a corredenção dela não obscurece, não diminui a redenção única de Cristo. Jesus é o único Salvador. Ele pagou sozinho, ele pagou nossa salvação. Mas toda a igreja coopera para que as almas se aproximem dessa salvação. Então, de modo secundário, todos nós cooperamos, por exemplo, para a salvação dos homens. Por exemplo, Jesus deu a vida por Santo Agostinho, mas se não fosse o sacrifício da sua mãe Mônica, ele iria para o inferno. Mas como Jesus não deu a vida por ele, pagou o ingresso por ele, ele não queria pegar o ingresso. Ele foi convencido pelo Espírito Santo, claro, mas através das lágrimas da sua mãe, do sacrifício da vida entregue de sua mãe. Então, muitas almas vão para o inferno se não houver os cooperadores. Todo batizado é corredentor. A sua penitência, o seu rosário, a sua insistência em rezar perseverantemente salva muitos da sua família e outros que você só no céu vai descobrir. Isso é grandioso e Nossa Senhora diz, sou eu que organizo toda essa obra, que atrai os meus filhos para essa obra de salvação. Eu quero exercer essa missão através de vós, meus filhos, através de vós. Então, para realizar essa obra de redenção, ela precisa de nós. Eu vos conduzo pelo caminho da cruz, da entrega, da renúncia, como os pastorinhos. Nossa Senhora ensinou os pastorinhos a salvar almas. Se você nunca leu as aparições de Fátima, meu Deus, não tem uma devoção vazia, aguada das aparições de Fátima. Leia mesmo, porque é lindo. Nossa Senhora ensinou 3 crianças a serem santas e a salvarem uma multidão de almas, a se unirem a Jesus na obra da redenção. Essa é a hora da minha ação silenciosa para salvar as almas. Quando essa minha ação for consumada, aparecerá para toda a igreja a grandeza do plano de amor que eu estou realizando. Agora tornou-se mais do que nunca necessária e urgente a minha misericordiosa obra de corredenção. Por todos será reconhecida a obra que me foi confiada pela Santíssima Trindade. Eu poderei então exercer plenamente o meu grande poder. Olha só, para que a vitória do meu filho possa resplandecer por toda parte. Nossa Senhora está dizendo que a igreja inteira vai reconhecer essa missão dela como corredentora. Então, isso é algo muito profundo, filho, muito profundo, filha, que aqui Santo Afonso vai, através desse livro magnífico, nos explicar, aprofundar sobre essa obra da corredenção. Maria, corredentora com Cristo, está na página 267. Aqui temos a contemplar uma nova espécie de martírio. Trata-se de uma mãe condenada a ver diante dos seus olhos morrer no meio dos bárbaros tormentos um filho inocente e direitíssimo. João 19:25 estava junto à cruz de Jesus, a sua mãe. É desnecessário dizer outra coisa do martírio de Maria. Com isso, quer dizer São João Evangelista, contemplai essa mãe junto da cruz, ao lado do seu filho moribundo, e vede se há dor semelhante à sua dor. Demorar-nos-emos a considerar essa quinta espada de dor que transpassou o coração de Maria, a dolorosa morte de Jesus. E aqui Santo Afonso vai meditar que, tendo-o crucificado, elevaram e fixaram a cruz e o abandonaram à morte. Abandonaram os algozes, mas não o abandonou a Virgem Maria. Aliás, quase todos o abandonaram, mas não a Virgem Maria. Antes ficou mais perto da cruz para lhe assistir à morte, como ela mesma revelou a Santa Brígida. Mas de que servia, ó Senhora minha, irdes presenciar-nos no Calvário a tortura e a morte do teu filho? Pergunta São Boaventura. Não vos deveria reter o vexame, já que o opróbrio, a humilhação dele era também o vosso, que eres a mãe? Pelo menos não deveria reter-vos do horror, do delito das criaturas que matavam seu próprio Deus? Quer dizer, para que ficar assistindo o tormento do seu filho? Para quê? Se não existia nem modo dela consolar ele. Quando uma mãe vê um seu filho morrendo, ela tenta ajeitar, tenta refrescá-lo, tenta aliviar a sua dor. Ela não podia nem aliviá-lo. Por quê? Ela quis ficar ali, aos pés da cruz.
Mas, o vosso coração não se preocupava de si própria, mas sim da dor e da morte do seu filho querido. Por isso quiseste assisti-lo e acompanhá-lo com a vossa compaixão. Ó Mãe verdadeira, diz Vulgato Boaventura, ó Mãe amante, que nem o horror da morte pôde separar do seu filho amado. Mas, ó meu Deus, que doloroso espetáculo! Na cruz, agonizando, está o filho. Junto à cruz, a mãe agoniza também, toda compadecida das penas do seu filho. Santo Afonso vai dizer que tudo aquilo que Jesus estava sofrendo no corpo repercutia na alma de Nossa Senhora com uma delicadeza, com uma profundidade, com uma dor tão grande que enquanto Jesus era crucificado no corpo, a Virgem Maria foi crucificada na alma. Todas essas penas de Jesus eram outras tantas chagas dentro do coração de Maria, diz Santo Afonso. É muito grandioso isso. A cruz do Filho, onde a mãe era sacrificada, juntamente com o Cordeiro Divino. Enquanto Jesus morria, Nossa Senhora morria também com ele. Ó Maria, com muito maior razão, digo que estáveis na mesma cruz, imolando-vos crucificada junto com vosso Filho. A cruz e os cravos feriram ambos, o Filho e a mãe. Juntamente com o primeiro, foi também crucificada a segunda. Esse mistério é difícil de entender em toda a profundidade, por isso devemos meditar as dores de Nossa Senhora. O Filho sacrificava o corpo, diz São Bernardino. A mãe sacrificava a alma. Então, é como se Nossa Senhora dissesse ao seu filho que estava dizendo, tenho sede, não podia ajudá-lo. Diz São Vicente Ferrer, meu filho, eu tenho somente a água das minhas lágrimas. As minhas lágrimas é o que eu posso te dar. Olha só, então toda essa meditação vai falar de quanto Nossa Senhora sofreu junto com Jesus. A plenitude das dores do coração de Maria derramou-se como uma torrente no coração de Jesus. Sim, Jesus sofria ao ver sua mãe sofrer. Jesus sofria mais pela dor da Virgem Maria ao vê-lo sofrer do que suas próprias dores. Junto à cruz estava a mãe, silenciosa de tanta dor, vivia morrendo sem poder morrer. O nosso livro está explicando, Santo Afonso está explicando, que isso não diminuiu, foi um apoio de amor, mas Jesus amava tanto sua mãe, que vê-la sofrer junto com ele o que ela estava sofrendo, foi uma grande dor para ele. Mas Deus Pai quis que o novo Adão e a nova Eva estivessem juntos. Tenta imaginar a cena. Quando Jesus passa no caminho do Calvário, antes de ser pregado na cruz, e naquele momento, a quarta estação da Via Sacra, que Jesus encontra o olhar da sua mãe. Os dois se encontram, silenciosamente, sem dizer nada. É como se os dois dissessem um amém a Deus Pai ali. Dissessem, pela salvação das almas que nós oferecemos toda essa dor. Nós não nos revoltamos contra o Pai. Nós não nos revoltamos, não queremos reclamar. Nós oferecemos tudo em amor. Ele olhava nos olhos dela e ela olhava nos olhos dele. E os dois se uniram numa oferta de amor. Você já experimentou isso num momento difícil em que você e seu esposo, sua esposa, ou uma pessoa muito querida, só pelo olhar, vocês entenderam o que estava acontecendo e passaram junto um momento de prova? Pois bem, mais do que qualquer pessoa que se ame, Jesus e Maria se uniram na dor pelo bem dos seus filhos, o novo Adão e a nova Eva. Se os lábios de Maria guardavam silêncio, não guardava contudo o coração, pois a Virgem não cessava de oferecer ao Pai a divina justiça, a dor do seu Filho pela salvação de todos os pecadores. O próprio Salvador revelou a Santa Brígida: minha mãe tornou-se a mãe de todos, no céu e na terra, pela sua compaixão e pelo seu amor. Por isso, Nossa Senhora se tornou mãe de todos. Quando Jesus foi gerado no seu ventre, sim, porque ali era o início de toda a igreja. O corpo de Jesus se uniria depois à sua esposa, a igreja, ao corpo místico. Então, já na encarnação, mas principalmente no Calvário, que a igreja foi gerada. No Calvário que Jesus disse, eis aí tua mãe. Nas dores, Nossa Senhora deu à luz a nossa salvação.
Então, por isso, Apocalipse 12 fala que a mulher gemia, dores de parto. Nossa Senhora não sentiu dores de parto para Jesus nascer, mas para outro Jesus nascer, que somos nós. Eis aí o teu filho, quer dizer, eis aí o teu Jesus. Do alto da cruz, Jesus disse que nós somos filhos dela. Esse parto foi doloroso. Foi no meio do Calvário que Nossa Senhora nos gerou. E ela disse isso também a Santa Brígida. Começou desde então, Senhora, a exercer para conosco esse ofício de mãe amada. Maria, entre a cruz do filho e do bom ladrão, suas preces converteu e salvou esse último, diz São Pedro Damião. Olha que bonito. Entre a cruz de Jesus e a cruz do bom ladrão, né, estava no meio a Virgem Maria. Então ela se tornou mãe, era mãe de um, mas Jesus disse, eis aí tua mãe, se tornou mãe não só de João Evangelista, mas mãe do pecador, representado pelo ladrão. Ali ela intercedeu e alcançou a salvação para aquele pecador. E eu quero terminar lendo para você um testemunho. Antes, deixa eu ler João Paulo II. João Paulo II afirmou assim: Maria, enquanto concebida e nascida sem mancha do pecado, participou de forma admirável nos sofrimentos do seu divino Filho, a fim de ser corredentora da humanidade. Essa palavra alguns teólogos aceitam, outros não aceitam. Por exemplo, o Papa Francisco, ele deu uma opinião dele, que ele prefere o termo cooperadora e não corredentora. Já João Paulo II preferiu usar corredentora, Santo Afonso também, e nessa mensagem de Nossa Senhora também ela usa corredentora. É algo só para ser aprofundado teologicamente, como Nossa Senhora mesmo aqui explicou. Jesus, claro, é o único Salvador, mas ela é a cooperadora por excelência e pode receber esse nome de corredentora, né? É muito profundo. E eu quero contar para você como as dores de Nossa Senhora são canal de salvação. E eu termino com esse exemplo que está na página 273. No dia 20 de abril de 1906, no Colégio dos Jesuítas, na cidade de Quito, lá no Equador. Quito é muito especial, tem muitos milagres. 20 alunos tinham feito uma devoção na igreja e dirigiram-se à sala de estudo, onde ficaram conversando com o padre Alberti e o prefeito do colégio, porque era hora do recreio. 4 dos menores, que na véspera tinham feito a primeira comunhão, falavam entre si sobre esse grande acontecimento. Nossa, nós recebemos o corpo e o sangue do Senhor. E todos os alunos tinham feito uma devoção às dores de Nossa Senhora. De repente, o mais novinho, de nome João, fixou os olhos no quadro de Nossa Senhora das Dores, que se achava na parede da sala, e exclamou: olhem como Nossa Senhora está abrindo e fechando os olhos! E chamou os padres, os alunos, para verem o milagre. Todos, especialmente o prefeito, responderam: deixa disso, isso é só imaginação. Mas quando vieram a afastar o menino dali, tornaram eles mesmos testemunha do milagre, que continuou cerca de 15 minutos. Muito impressionado, o prefeito voltou para os alunos à igreja, onde rezaram um terço em ação de graças. O quadro é uma magnífica pintura de óleo representando Nossa Senhora com o coração transpassado por 7 espadas de dor. A expressão do rosto é muito comovente, muito bondosa. Por 20 vezes se repetiu o fato maravilhoso e milagroso. Na segunda vez, todos os alunos estiveram presentes e rezaram o terço. E quando na ladainha de Nossa Senhora chegou a invocação Consoladora dos aflitos, todos exclamaram: olha, ela está movendo novamente os olhos. E os sinos começaram a tocar sozinhos. O vigário capitular abriu o interrogatório muito cuidadoso e 6 semanas depois ordenou a solene transladação do quadro para a igreja. 30.000 pessoas acompanharam a procissão e muitos incrédulos se converteram. Um homem que zombava do milagre, ele mesmo viu a imagem mover os olhos e disse: meu Deus, é verdade, ela move os olhos, eu quero me converter e me tornar católico. E tornou-se um católico muito zeloso. Gente, que história tremenda, atestada por milhares de pessoas, confirmada minuciosamente. A cidade toda estava muito agitada, em véspera de motins sangrentos, estavam em tempo de guerra.
Mas todos fizeram uma novena a Nossa Senhora das Dores e logo se restabeleceu a completa paz e harmonia. A cidade estava para ter uma guerra. Por causa desse sinal, todos rezaram a Nossa Senhora das Dores e a guerra cessou. No dia 6 de julho, fez a sua solene entrada o novo arcebispo, Dom Frederico Gonçalves, e teve também a consolação de presenciar ainda por 3 vezes o milagre. O novo arcebispo viu esse milagre. Mesmo o presidente da República foi ver o quadro de Nossa Senhora e olhou com ar de tristeza e censura. Nossa Senhora o olhou com ar de tristeza e censura, como que lembrando da sua falta de religiosidade. A última aparição aconteceu no final de julho. Quando a imagem movia os olhos, parecia que as cores do quadro empalideciam e só o rosto de Nossa Senhora sobressaía, ora triste e chorosa, ora com um amável sorriso. As atas do exame da cúria episcopal foram enviadas ao Santo Padre, o Papa São Pio X, e ele, depois de minuciosa investigação, aprovou a devoção a Nossa Senhora das Dores de Quito, no Equador, e concedeu 100 dias de indulgência aos romeiros que, diante da imagem milagrosa, rezarem as 2 Ave-Marias. Esse é o nosso propósito de hoje. Reconhecer o valor das dores de Nossa Senhora para oferecer também as nossas dores em união com Jesus. A Virgem Maria uniu as dores da sua vida com as dores de Jesus, pedindo pelos pecadores. Eu e você precisamos imitar Nossa Senhora, oferecer nossas penitências e sacrifícios pela conversão dos pecadores, e essa devoção vai nos ajudar demais. Então, indulgência, nós vamos colocar agora aqui para você essa imagem de Nossa Senhora milagrosa, e você vai rezar 2 Ave-Marias diante dessa imagem. Coloca aqui no comentário: irmão, deu certo, eu rezei as 2 Ave-Marias e recebi também as graças de Nossa Senhora das Dores. Hoje, no horário que você está vendo, você vai rezar essas 2 Ave-Marias. Mas hoje à noite, antes de dormir, você vai rezar as 3 Ave-Marias. Tem aqui na descrição do vídeo também as 3 Ave-Marias para você rezar, como esses jovens do testemunho. Nossa Senhora alcançou a salvação. O Salvador é Jesus, mas através dessas 3 Ave-Marias, Nossa Senhora das Dores alcançou a salvação desse jovem e vai alcançar, por meio dessa devoção, a salvação de muitos na sua família. Persevera nessa devoção até o fim. Deus te abençoe. Eu tenho a devoção a Nossa Senhora das Dores. Todo dia eu rezo 7 Ave-Marias, mas é algo particular. Falo para você numa outra ocasião das promessas de Nossa Senhora Santa Brígida, a quem reza 7 Ave-Marias em honra das suas 7 dores. Mas o nosso propósito de hoje é rezar 2 Ave-Marias diante desse quadro e, antes de dormir, as 3 Ave-Marias, como devoção ensinada por Santa Matilde, para cada um de nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Não se esqueça de deixar o seu like e de compartilhar para muitas pessoas esse vídeo. Deus abençoe.